Então, Gabriel, obrigado novamente. Estamos aqui os dois no nosso segundo episódio. Eu gostei Muito muito do obrigado, meu outro, Miguel. eu gostei muito do outro, apesar de ter os seus problemas técnicos, vamos estar sempre a melhorar. Ahm, o que é que eu tinha para te dizer? Bom, vamos começar já com as notícias, que é o que eu acho que isto se transformou organicamente. Nós comentámos notícias e eu acho porreiro das coisas que aconteceram. Ahm, então deixa-me lá ver se eu consigo mostrar aqui a primeira que eu queria discutir contigo, que é o governo, o número de pessoas abrangidas por amnistia só será conhecido após a avaliação dos tribunais. Isto é uma questão que aconteceu aqui e que tem vindo a ser falada desde a JMJ estar muito em cima e do Papa ter vindo, que foi as amnistias com o Papa. E eu achei isto. Eu estava-te a dizer antes de começar que eu sou um homem de esquerda e tenho uma posição muito. Muito. Vamos, aliás. Pronto, os dois. Que somos os dois. Pelo menos eu tenho uma questão muito clara que as penas não devem ser elevadas, devem ser reduzidas no fundo, as penas de prisão devem ser para ter em conta a recuperação das pessoas e não um castigo. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso, que deve ser sobre a recuperação para a sociedade e em prol da sociedade, e as pessoas que têm de ser presas eventualmente têm de o ser porque não estão preparadas para viver para estar na sociedade como naquele momento, e que deve ser uma recuperação. Mas esta história das amnistias, no fundo, é uma coisa que acontece um bocadinho. Já aconteceu quando o outro Papa veio, ou até mesmo quando este veio cá, a Fátima, acho eu. E fala-se sempre destas amnistias de quando o Papa vem. Eu acho inacreditável. O que é que tu tens a dizer sobre isto? E, para já, é a autoridade do Vaticano sobre outro país, à partida, é uma coisa completamente anacrónica, não é? Uma coisa da Idade Média. Por outro lado, também tem a ver, e também vejo isto sob aquele ponto de vista muito defendido pelos cristãos em geral, não é só pela Igreja Católica, pelos cristãos em geral, de que Cristo pode perdoar os pecados. E, portanto, a partir daí, sendo o Papa o representante de Cristo na Terra, ele eh, pode perdoar quem quiser. Epá, isto é uma noção completamente imoral, não é? Nós criamos um sistema penal, um sistema de leis para fazer isso. Eh, A autoridade desse sistema, do nosso sistema judicial, está prevista na Constituição. Epá, e no fundo é bom ou mau, como tu dizes, com aspectos que podem melhorar e devem melhorar com certeza, mas no fundo é o que nós temos, é o que a democracia tem para fazer valer a justiça. Epá, até que ponto é que isto, que lá está, poderá ter a ver com a tal concordata que existe entre o Vaticano e o nosso governo, que não sei quantos anos tem, pá, isso era uma questão de pesquisarmos e vermos onde é que isso está, mas terá com certeza a ver com essa tal concordata, mas em termos morais não é todo aceitável. Nós vivemos num Estado laico, como é que o Vaticano pode ter autoridade sobre a nossa justiça? Nós fazemos um esforço tão grande para haver uma separação de poderes, não é? Sim, sim. Em que Eu, aspecto é eu que o acho que, eu acho Vaticano. que a questão aqui, os tribunais é que são os últimos a decidir, mas mesmo assim, a questão de se amnistiar porque há uma figura religiosa que aparece aqui, parece um bocadinho absurdo, um bocadinho Completamente. fora do que é normal. Mas pronto, era a primeira notícia sobre a laicidade do Estado. Um Isto no bocadinho. fundo, isto no fundo o que nós acabamos por fazer é fazer a pergunta porquê, Porquê? não Exato. é? Porquê? Porquê é que no Porquê neste episódio caso? passado, porquê é que a JMJ foi paga por nós, não é? Assim, de lá chegaremos. E agora, né, hoje, porquê? Porquê é que o Papa tem autoridade sobre este assunto? Questões.
Bom, também sobre a questão da laicidade do Estado, tenho aqui mais uma coisa para te mostrar. Vou ver se consigo passar aqui no canal, que é na Rádio Renascença, o novo patriarca de Lisboa, o Dr. Rui Valério. Doutor? Não sei se ele é doutor. Qualquer coisa D, não sei se é Eu doutor. acho que é Dom Rui Dom, é Valério. Dom, ainda por cima. Para mim é deve doutor, ser. Dom não é de certeza. Então vamos lá ouvi-lo. Segurança. Nós aqui em Portugal dá uma sensação que, como todo, não estou aqui a apontar o dedo a ninguém, mas que nos falta ainda essa cultura de reconhecer que a paz é um bem fundamental. Mas eu penso que, ao contrário, por exemplo, dos cidadãos da Itália, dos cidadãos da Bélgica, dos cidadãos dos Estados Unidos, dos cidadãos da França, dos cidadãos da Espanha e tal, onde até há bem pouco tempo tínhamos pessoas que viveram em primeira pessoa, que viveram na própria carne, a presença da guerra no seu solo pátrio. Nós aqui, graças a Deus, em Portugal, neste cantinho da terra e do céu, há quantos séculos é que nós fomos poupados a um conflito dessa natureza? Não olhemos como coisa adquirida a paz e a segurança. É um projeto que todos os dias é necessário renovar e conquistar. Pois bem, quem está na linha da frente para a renovação e para o conquista são as Forças Armadas e Forças de Segurança. Nós aqui em Portugal... Portanto, várias coisas que eu tenho aqui para dizer sobre esta situação. Primeiro, há duas coisas muito importantes que eu tenho, depois podemos falar sobre outras, mas a primeira questão de todas que ele está a falar aqui é, graças a Deus, diz ele, que Portugal se safou a isto. Portanto, repara, os outros países, graças a Deus, que Deus os fodeu bem. Não é? Nós temos a terra prometida, afinal de contas. Exatamente. Exatamente. Para As dizer... outras crianças que morreram nas outras guerras também é graças a Deus. Também é graças a Deus, não é? No fundo é isso que ele está a dizer. O gajo está a dizer, aqui em Portugal, olha, graças a Deus que nas outras, Exatamente. Deus, pá, desculpem lá, temos pena das outras. E depois a segunda parte, que é, acho que a mais grave, e novamente sobre a questão da laicidade do Estado, que é esta intervenção que a Igreja não consegue deixar de ter. E é a razão pela qual eu e tu estamos aqui a fazer este podcast, que é a bicada no apoio às forças de segurança e às forças policiais. E esta bicada de, pessoal, vejam que isto aqui é o que vocês têm. Bah, se estes senhores estivessem só preocupados com o graças a Deus isto, graças a Deus aquilo, eu podia achar piada. Mas esta já não acho. Exato. Esta já não acho, porque esta aqui já é exatamente a tentativa de influência que esta gente tem numa rádio que é deles, diga-se passagem, mas é uma rádio privada, que é deles, mas uma tentativa que esta gente tem sempre de influenciar a gerência pública. Sempre. Exatamente. É retórico. A Igreja, e particularmente a Igreja Católica, sempre teve uma agenda política. E sempre do mesmo lado, não é? Pelo menos no nosso país, do mesmo lado. Por exemplo, se formos para a América do Sul, se calhar já não é bem assim. A Igreja já está um bocadinho mais conectada com a esquerda pronto, e já é um bocadinho diferente. Mas, pelo menos no nosso país, historicamente, a Igreja está de um lado político. Não há dúvida. Depois, achei muita graça tu dizeres que ele era doutor, porque ele não deve ter... Se é doutor, não teve as cadeiras nem de português nem de história, porque não se diz cidadãos. Pois é complicado. E de facto, nós não foi há séculos que tivemos uma guerra aqui, foi há coisa de 50 anos. Eu acho que ele está-se a referir a uma guerra civil, mas nós tivemos uma guerra bem grave, pior do que isso, não é? Foi a que nós provocámos. A que nós provocámos. Mas também terá sido graças a Deus que muitas famílias foram destruídas, muitas carreiras foram adiadas, muitos estudos foram exatamente. E muita gente noutros países morreu à conta dessa brincadeira que nós fizemos. Muitas crianças morreram. Enfim, crianças. Pessoas, crianças, mulheres, homens. Miúdos de 18 anos, miúdos de 20 anos. Tudo. Normalmente crianças, não é?
Pois. Mas pronto, esta questão do dom, que é uma coisa que eu. Epá, dom. Pá, não. Prefiro- Este fulano veio substituir, não sei, acho não que sei se sim. estou enganado. Acho que é. Aquele fulano a quem agora vão dar o nome da ponte, Eu não, não, eu um acho que. Clemente, não Eu acho sei o que eles que estão todos Clemente. a substituir-se uns aos outros, mas eu posso estar enganado. Que é. Há um tipo que é agora, que foi o tipo que organizou o JMJ, que foi, levou um upgrade, tirou esse que se reformou e esse querem lhe dar um nome à ponte. E este aqui Exatamente. quer substituir esse, imagino eu, que seja isso que está a acontecer. É, Ahm, isso. Portanto, estão Mas a que era um levar. fulano também envolvido em qualquer situação de pedofilia Acima de também. tudo, eu Acho estava. que Eu estava. defendeu aí um padre, Ou penso eu. um, ou um ou mais. Epá, Acima de estou a tudo, ele falar disse uma forte. coisa muito grave, mas eu não me disse nesta, mas eu ainda vou descobrir isso bem porque queria investigar se é verdade ou não, porque queria ter a certeza que ele disse isso. Mas eu posso estar enganado, mas em princípio ele disse que essa coisa das criancinhas, isso não foi quase nada, resolve-se com umas palavrinhas. Acho que ele diz isso, Mas este das ou o anterior? violações. O que querem dar o nome à ponte. O anterior, O que querem exatamente. dar o nome à ponte é um tipo Exatamente. que tem umas, Sim, sim, umas sim. conversas muito polémicas sobre Sim. desvalorizar a questão das violações das crianças, ahm, e das coisas que ele foi também responsável por esconder. Ahm, Muito complicado, e há uma associação que, que, que eu nem conhecia agora, e eu tenho de ter a certeza do que aconteceu isso, e na próxima semana falamos um bocadinho sobre isso, se É eu isso. conseguir investigar sobre isso. É isso. Mas pronto. Tens mais alguma coisa aqui a dizer sobre o Dr. Rui Valério ou não? Haveria muito a dizer, mas vamos passar à próxima. Vamos passar à próxima. Eu acho que ele vai aparecer mais vezes aqui no nosso programa. Vai aparecer, Tenho quase esse certeza. palpite, Quase certeza. Bom, o doutor. aqui no. Doutor. Aqui noutras partes do mundo, agora temos a notícia também que o Cristiano Ronaldo fez um sinal proibido num país muçulmano ao celebrar um gol, portanto o benzeu-se, e depois fez o tal, o famoso sim. Eu não vou mostrar as imagens disso, mas portanto a notícia é essa. Ahm, eu acho que é muito curioso, e depois dizes-me tu se achas curioso também, que foi o que eu achei mais curioso, que há luta de classe em tudo o que é sítio, inclusive o Cristiano Ronaldo pode-se benzer à vontade, não lhe vai acontecer nada. Um pobre Aliás, coitado benzia-se ali, opa, cuidado. eu acho que houve um jogador antes dele. Eu não sei se isto teve alguma coisa a ver com isso, mas houve um jogador antes dele que foi maltratado em campo. Um jogador brasileiro, deve ser evangélico, Evangélico, provavelmente, claro. não tenho a certeza, mas provavelmente será evangélico. E ele, depois do golo, ajoelhou-se a rezar e foi agredido até pelos jogadores da outra equipa, né, Uau, que não sabia disso. ofenderam-se. Eu não sei se isto teve alguma coisa a ver com isso, Deve ter sido isso. O Cristiano mas epá, não deixa de ser caricato. é Esta sempre caricato. coisa de não podes fazer o sinal da cruz. Epá, é o mesmo que eu dizer, olha, tu não podes bater 3 vezes na madeira. Ou Exatamente. coisa, epá, Mas são coisas infantis, são eu, por coisas. acaso, completamente infantis e graves em relação às liberdades das pessoas, e eu acho que a Arábia Saudita tem graves problemas com isso, Sim, das liberdades individuais das pessoas, mas isto não querer fazer um mimimi a nós, na Arábia Saudita é proibido ser ateu. Tu não podes ser ateu. Tu podes ser cristão e pagar lá umas coisas, ou... pode ser, não te podes é converter ao cristianismo. Exato, não te podes converter ao cristianismo, mas podes ser Podes ser cristão cristão de de, forma de forma... privada, Exatamente. ser Mas ateu é ateu não crime. podes ser. Ser Não ateu é podes. crime. E há vários países em que é proibido ser ateu. Sim. E é uma... E é algo grave, e que há muitas pessoas ateias por aí, inclusive na Arábia Saudita, que não podem falar sobre isso abertamente, ou têm de fugir. E Exato, acontece também. exato. E há quem tenha que fugir, sim. Há casos disso.
Pronto. E ativistas que depois têm que ir para o estrangeiro Exatamente. Exatamente. Enfim, vou para a última notícia do dia, que é, vamos retomar a nossa, a nossa primeira interação, que é a JMJ foi boa para alguns comerciantes, mas má para a generalidade dos negócios, que eu acho também uma maneira suave de dizer. Alguns comerciantes, mas para a generalidade dos negócios, e depois fomos a ler a generalidade dos negócios é que tudo aquilo que as pessoas que, inclusive o Presidente da República, que é um tipo extremamente católico e que não conseguiu separar, não conseguiu separar as duas coisas, também é esse. Ele pode ser católico à à vontade. vontade, mas não conseguiu separar. Não E pode- ele dizia ele em grande, epá, calma, porque o Estado vai pagar estas coisas, mas vai haver um retorno. Eu nunca pedi retorno nenhum, sinceramente, eu nunca pedi retorno nenhum. Eu pedia para se ter algum cuidado com os eventos e como é que se faz com os eventos aqui em Portugal. E se isto tem alguma lógica, gastarmos tanto dinheiro num evento, nem é pelo retorno, é uma lógica, há alguma lógica. Toda a gente pode fazer uma coisa destas, o Estado apoia, como? E quais é que são as razões? Acho que nunca foi bem explicado e a tentativa de explicação que da parte da Câmara Municipal de Lisboa, do Estado Central, foi sempre é de haver um retorno. Porque vêm aí milhares de pessoas e os restaurantes e não sei o quê, se toda a gente pagar 10 euros está tudo. E nós já na última vez tínhamos desconfiado. Epá, está tudo a dormir em escolas e está tudo a dar sandes a esta gente. Não sei qual é que vai ser o retorno. Pelos vistos não havia retorno. Mas podemos dar agora uma ideia. É que, estatisticamente, há muito mais muçulmanos do que cristãos no mundo. Porquê é que não se fazem umas jornadas muçulmanas? Exato. E ainda vem mais gente. Não é mais? O retorno será bem maior. Exato. Mas, Miguel, mas isto é bem recebido. Esta ideia, é claro que eu não estou a propor isto, como é Claro, óbvio. claro. Sim. Mas se isto fosse proposto com base no mesmo argumento Não havia do hipótese. retorno financeiro, isto é bem recebido. Podemos fazer umas jornadas muçulmanas. É que, E depois, se for assim, nem a retornar nas jornadas muçulmanas. Gasta-se só dinheiro. há pessoas que nem podem ver pessoas vestidas de forma diferente ali no Martim Moniz. Verdade. Então, e se juntarmos aqui os muçulmanos todos? Há um retorno, então. Mas percebes, é esta disparidade de critérios, Pois. que nos transforma de forma prática numa teocracia. Isto é, nós vivemos à sombra de uma religião. Pois. E vivemos. E não vivemos na realidade. A Constituição não diz isso. É muito clara sobre isso, aliás. Portanto, não vivemos à sombra de nenhuma religião. Ninguém venha dizer que Portugal é um país católico. Não é um país católico. Não é. Pode ter muita gente católica e tem muita gente, se calhar uma grande maioria. Eu, inclusive, estou dentro desse grupo. Pessoas que foram batizadas, mas que não fazem parte da Igreja Católica. E que não consegues sair. É difícil. Não, Daniel. não Não consigo, dá. não consigo, Não dá. não consigo. Já tentei dirigir Estás lá inscrito como católico. à Portanto. paróquia onde fui batizado, mas não consigo Pois. nenhum retorno daquela parte. Portanto, fui batizado com meses de idade e não posso sair de lá. Não Pois. posso sair, continuo como fazendo parte daqueles números que eles apontam quando dizem que Portugal é um país católico. E como eu, quantas pessoas é que estão nessa situação? Eu conheço muitas, pessoalmente conheço muitas. É claro que aquilo que eu conheço é uma amostra como outra qualquer. Não faz nenhuma, não se pode tirar nenhuma conclusão. Mas eu conheço algumas pessoas que, de bom grado, retirariam o nome daqueles cadernos. Só Pois. que não conseguimos. Não conseguimos. Pois é difícil. E estás lá contabilizado, não é? Estás lá Exatamente. contabilizado. Quando dizem, temos de fazer aqui um evento, mas reparem, há 6 milhões de católicos em Portugal, ou 8 milhões de católicos em nem sei qual é que são as contas, mas eles têm Não as sei, contas, mas- eles hão de os usar de alguma maneira. E é complicado. Pronto, é esta situação é toda Mas a realidade é esta. Isto não foi bom para ninguém.
Não. Não foi bom para ninguém. Quer dizer, Isto é, foi se bom calhar. foi bom para a malta que Foi bom para quem, curtir para quem aqui. recebeu este dinheiro, foi bom para os miúdos que andaram aí a passear Sim. e que pronto, E houve compraram. gente que eu conheço e que gosto muito e que gostaram muito e eu fico contente por eles. Fico contente, a sério que fico. Não estou a ser irónico. Fico contente por eles gostarem muito. Mas acho que não havia necessidade. Acho que foi um péssimo investimento a nível de estruturas públicas. Fez ali uma coisa que não tem pernas para andar e um palco gigantesco, uma coisa assim. É mesmo a Igreja Católica. Os gajos não conseguem fazer coisas discretas, não conseguem. Não. Tudo à grande, tudo à grande. Um investimento estupendo, uma coisa. Pá, eu gosto, acho muito bem. Pessoas amigas minhas e de meus familiares que gostaram muito, ainda bem para eles. Mas acho que não havia necessidade e claramente as justificações que deram para se ter feito isto tem esta notícia para justificar como foi mal e como foi errado esta história de que, mas reparem no retorno, no retorno que isto vai ter. Cagar para todo o retorno. Epá, Enfim. Isto seria uma boa iniciativa se tivesse sido pago com o dinheiro do Vaticano. Excelente. Pronto, Excelente. se tivesse sido pago com o dinheiro E do tinham Vaticano, mais que dinheiro para pagar isto. Tinham dinheiro para pagar 20 destas. Não tenho a certeza absoluta que não lhes fazia diferença nenhuma. diferença absolutamente nenhuma. Epá, pronto, agora pago com o nosso dinheiro, pago com o dinheiro dos contribuintes. É mais não complicado. Correto, não está correto, Não está correto. em nenhum aspecto. É isso mesmo. Olha, vamos com tempo para uma leiturazinha, ou não? Vamos a isso. Vamos então. Vamos então à nossa primeira leiturazinha. Tirar aí o teu croissant. Vou tirar uma croissant na livraria que eu acho que fiz publicidade ao Castro e Silva, que é uma livraria incrível em Lisboa, no Chiado, onde eu fui comprar uma Bíblia. Eu tenho várias, mas esta aqui era a mais antiga que eu consegui comprar, sem ser uma cena que custava 200 euros, que também existe aquelas que são 200 euros, são relíquias, por acaso são livros bem bonitos. E eu já li a Bíblia 2 vezes. E já li uma parte do Corão e tenho mais livros para ler. Mas Paciência, nunca consegui nem ler a Bíblia, nem ler o Corão. sabes que eu tive uma... Tentei por mais do que uma vez, mas nunca consegui. Eu tive eu tive fiz um curso que eu não sou muito fã, mas que é o curso de Sociologia, não recomendo a ninguém, curso de Sociologia na Universidade Nova. Mas uma das coisas que eu gostei mais nesse curso era um professor chamado Moisés Espírito Santo, um nome incrível, e que fazia, um tipo incrível, que fazia estudos sobre religião e deixou de desaparecer, não sei o que é feito dele. Ele ainda era convidado de vez em quando havia estas questões para ir às televisões e assim. Hoje em dia é só padres, só convido. O JMJ só vi padres. Antes ainda convidava um professor qualquer, um sociólogo, a tentar ver a explicação como ele fazia, só que o gajo dava tanta porrada na igreja que acabou por deixar de ser convidado. E eu tive essa disciplina com ele, e ele é que me disse para eu ler a Bíblia pela primeira vez. Foi ele que me disse que, e é verdade, tem umas histórias incríveis, algumas partes são chatas e outras nem vale a pena ler, mas há umas histórias incríveis e é uma das maiores demonstrações criativas, está-me a faltar a palavra, mas não é de uma invenção, não é? Inventivas. Bom, eu depois Capacidade inventiva, deve ser isso. Não, eu estou a dizer Não era ficção. Ok. A nível de ficção, uma das maiores demonstrações a nível de ficção do que é a imoralidade. É um dos livros mais imorais que se pode ler do princípio ao fim. Do princípio ao fim. Epá, sim, aliás, esse Deus da Bíblia é horrível, é um personagem horrível. É um tipo horrível. É um personagem horrível. E quando, eu já disse isto também, acho que foi o primeiro, e nós devemos discutir isto várias vezes, acho que vamos tocar isto várias vezes durante as nossas questões, mas a maior imoralidade delas todas, neste livro, vem exatamente quando Jesus aparece, que é quando toda a gente diz, não, mas ele era muito mau, mas Jesus aparece e aquilo fica tudo muito bom. Jesus cria o castigo eterno. É em Jesus que se cria a imortalidade e o castigo eterno.
Não é Sim, antes. sim. Antes era mortais, Deus fartava-se de matar gente, mas eram mortais e acabou-se. E Atenção, Jesus, Jesus queria convencer toda a gente que o mundo ia acabar. exatamente. E E o mundo está ia toda a acabar gente. ainda no tempo de vida dele. Sim, sim, sim. Portanto, essa foi E a grande não há mensagem 2 de mil Jesus euros foi essa. não há 2 mil euros a achar que o mundo vai acabar. Com Ainda aí certeza, toda a ainda há gente a gente, achar. exatamente. Há 2 Mas mil a grande anos. mensagem dele 2 mil foi anos. essa: portem-se bem porque o mundo vai acabar ainda no tempo. Foi isto que ele disse. Então vou ler aqui só um bocadinho. Só um bocadinho. E tu tens aí mais ou menos para acompanhar, não é? A primeira semana do mundo. No princípio, quando Deus criou o céu e a terra era um caos sem forma nem ordem. Era um mar profundo coberto de escuridão, e um vento fortíssimo soprava a superfície das águas. Então Deus disse: que a luz exista. E a luz começou a existir. Deus achou que a luz era uma coisa boa e separou-a da escuridão. Que eu acho que é engraçado. O gajo separou-a da... E Deus chamou luz à luz dia e à escuridão noite. Passou uma Ainda tarde, não veio a tinha manhã. inventado, ainda não tinha inventado a penumbra. Nada. Nesta altura. Parou da escuridão e disse Nem a penumbra, a luz gente que depois fusco. pensa Nem nisso. a luz que O fusco. lusco-fusco, exato. Isso a gente depois mais para a frente a gente há de ver isso. Lusco-fusco não. Passou uma tarde, veio amanhã, era o primeiro dia. O gajo inventou a luz no primeiro dia, também não fez grande coisa no primeiro dia. Foi só, luz. Alguém Será? devia ter dito, "Epá, antes de inventares a Terra, tens que inventar muita coisa. Para ver a Terra, antes tem que haver estrelas, tem que haver Quais outros estrelas? sistemas Aquilo solares. eram... Essas estrelas têm que deixar de existir, depois, entretanto, elas libertam materiais. Depois, mas pronto. Ele Exatamente. fez aquilo, epá, vamos Luz. fazer isto de outra maneira, isto é melhor assim. Fez às escuras, tem, Às tem escuras. algum valor. Fez a Terra às escuras, depois é que criou a luz. Exatamente. Portanto, tem algum valor. Agora vou acender a luz a ver como é que isto ficou. E depois, Deus disse que existe um firmamento entre as águas para separar umas das outras. E Deus fez então o firmamento, separando assim as águas que estão do lado de baixo das que estão do lado de cima. Coisa que tu e eu não percebemos o que é. Não é? Não, Não não estou a sabemos. ver Eu de não onde sei é o que que vêm é. estas águas Não de sei. cima. Nem de Da baixo. chuva, será isso? Epá, devido ao firmamento não Eles separa a chuva. achariam, eles achariam que as nuvens estavam acima do firmamento. Será isso? Faço a mínima ideia do que é que eles achariam, mas é As curioso. águas de cima, não sei. E assim aconteceu, Deus chamou céu a este firmamento, portanto, imagino que seja a água que está lá no céu. Passou uma Concordo, tarde, acho veio bem. amanhã, era o segundo dia. Portanto, Deus disse então que as águas que estão debaixo do céu se juntem num único lugar e que fique à vista a terra firme. E assim aconteceu. Deus chamou terra à terra firme e chamou mar às águas assim reunidas. E achou que aquilo tudo eram coisas boas. E isto é a parte em que ele começa a achar que está a fazer um excelente trabalho. Que eu também gosto. Epá, Que isso é sempre bom. tudo o resto na Bíblia é ele a fazer um péssimo trabalho e sempre a fazer restart. O gajo é um Pois, técnico dos computadores, como aquela piada é. como uma vez o gajo está sempre a tentar fazer restart às coisas. Não, mas isso é delicioso, porque ele começa por dizer que aquilo é tudo muito bom, Muito ele bom. gostou, Ele gostou. muito bom, Está muito muito bom. bom. Olha, isto está ótimo, Está está ótimo. Está ótimo, ótimo. ótimo. Eu acho que E isto está passado ótimo. uns, e passado uns capítulos, não, eu vou largar isto tudo, isto, esta merda está tudo Está mal tudo feito. mal feito. Já tudo mal feito. Mas ele faz isso várias vezes. Mas Sim, aí, sim. pumba, mata toda a gente. Deus disse ainda que a terra produza ervas e plantas, que deem sementes e árvores, que deem fruto, cada uma conforme a sua qualidade, e que o fruto contenha a semente própria. E assim aconteceu. A terra produziu toda a espécie de ervas, que dão semente, conforme a sua quantidade, e árvores de fruto, com a semente própria de cada uma. E Deus achou que aquilo eram coisas boas. Passou uma tarde, veio amanhã, era o terceiro dia. Ficamos por aqui hoje, porque Deus achou que eram coisas boas ao terceiro Não dia. inventou, não inventou neste caso, nem os musgos, Não, não. nem as algas, nem os Exato. fetos que não dão semente. Que não dou Portanto, semente, não. sós com semente é que ele inventou, Está as fora. outras, epá, Está fora. é uma coisa a ver-se. O É Gabriel uma está coisa a fora. ver-se. Essa parte está fora. Pronto, já aguardei aqui. Nós devemos de ler ou outro livro, ou este, ou se calhar outras passagens. Não sei como é que fazemos. São mitos, não passam de mitos. Em todas as culturas Há tens mitos. estas histórias. Isto, pronto. É isso. É, é um bocado ridículo como é que há pessoas que acreditam nisto.
Ainda, É ainda só o que eu acredito. posso dizer. Não é normal. Não é normal que as pessoas acham que isto foi acham que isto é verídico, isto é um facto. Pois. Não, pode ser. E nós temos de viver nesse mundo, que isso é que é o mais complicado. Exato, exato. E os outros têm que acreditar também nisto Se eles que eu acreditarem. estou nesta história, nesta história. E viver sobre estas ideias e sobre esta maneira de pensar. É complicado. É complicado Exato. e já foi mais complicado, Não, mas também o já foi teu mais simples. professor, o teu professor teve toda a razão, eu acho, em dizer para leres a Bíblia, porque é a melhor maneira de tu tornares ateu, se não o for, Sim, a sim. melhor É maneira de uma tornares excelente ateu é maneira. leres a Bíblia. A Eu Bíblia. já, eu já Qualquer o era, pessoa que leia, eu já o era, mas é uma análise interessante para explicar também, que era o que eu acho que ele queria fazer comigo, porque eu era muito curioso sobre todas as questões, sempre fui, sobre o que é que leva as pessoas a pensarem nisto, porque eu sempre estive fora, não é? Os meus pais, eu ao contrário de ti, nem sequer sou batizado, porque os meus pais são os dois ateus, e são os dois ateus, e um bocadinho a minha mãe acima de tudo, e o meu avô da parte da minha mãe, e o meu avô da parte do meu pai também, anticlericais. Sempre anticlericais, republicanos e anticlericais. E eu acho que isso está a morrer um bocadinho, essa ideia da necessidade de sermos republicanos e anticlericais. E está a morrer porque se suavizou, de alguma maneira, alguns aspectos da Igreja Católica na nossa presença, e isso para algumas pessoas foi suficiente. Mas eu acho que, acima de tudo, ainda é muito presente e não se suavizou assim tanto. Ainda continuamos a levar com isto de uma maneira, com esta sim, enxada de uma maneira violenta. sim, pá, há pessoas que dão valor. Esta semana eu li um artigo do Francisco Louçã a louvar o Papa, este Papa. Epá, eu, por muito que eu até me reveja em algumas coisas que ele diz, que é verdade, epá, eu não consigo deixar de o ver como, como chefe da máfia. Epá, eu quando olho para ele, epá, está bem, ele pode estar a dizer uma coisa que até faz algum sentido. Epá, mas ele é o chefe de uma instituição que abriga e protege criminosos. Pois, pois. Epá, criminosos, não estamos a falar de crimes fiscais, estamos a falar de crimes hediondos, de crimes moralmente horríveis. Epá, ele não deixa de ser o chefe dessa instituição. E, portanto, quando o chefe dessa instituição é bem visto, até por pessoas laicas, Sim, sim, sim. não sei se Francisco Louçã é teu, se não, mas Desconfio que sim, mas não tenho a certeza. não sei. Pergunto-lhe um dia. Por acaso, já estive sentado com ele num concerto na Aula Magna há uns meses. Ele sentou-se mesmo ao meu lado, por acaso. É, tipo, porreiro, gosto muito dele. Mas pronto, mas tu tens razão, é complicado, louva-se estas coisas, mas eu acho que na questão do Chico Louçã é muito numa ótica de também luta contra uma parte da igreja ou uma parte da direita que vê o Papa Francisco como um tipo que não é bom. A direita conservadora não gosta do Papa Francisco. Não, não, Não claro que gosta. não. E, Claro que não. e, e não gosta e critica-o de uma maneira, dizendo que ele é pouco intelectual para com soldados do Ratzinger, e dois, que ele é pouco dado a lutas políticas como eles gostam, como era o Papa João Paulo II, que era um tipo terrível, porque era um tipo que ingeria muito sobre a política externa. Quando tu estavas a falar sobre a questão há bocado dos tipos da América do Sul, eu vi uma imagem dele a invetivar um padre cubano que, que tentou ajudar na questão quando houve a libertação do regime anterior, ligado aos Estados Unidos da América, e ele chegou a Cuba e invetivou o padre e o gajo ajoelhado e o gajo a mandar vir com ele. Um, e é complicado
porque exatamente existiu muita coisa no João Paulo II que teve a ver com ataques a padres e a posições na igreja mais à esquerda. Este aqui, se calhar, é um bocadinho mais à esquerda, não sei. Também não. De esquerda não é, mas. Enfim. Eu não sei se é, mas pronto, é o que eu te digo. Eu li esse artigo do Francisco Louçã, epá, concordei, não consigo discordar do que ele diz, porque está correto, tudo aquilo que ele diz, estes aspectos positivos deste Papa, eu não discordo deles. Agora, eu não consigo é deixar de o ver Percebo. como chefe daquela instituição, e aquela instituição é uma instituição criminosa. Mafiosa, sem dúvida. Epá, não haja aí dúvidas absolutamente nenhuma. Enfim, Gabriel, olha, muito obrigado. Espero que este tenha corrido melhor de som. Eu acho que sim. Houve ainda um cortezinho de inicial, mas pá, muito pequenino. Acho que apanhei tudo desta vez. Portanto, olha, muito obrigado e vemo-nos na próxima semana. Está bem? Exatamente. Grande abraço. Até para a semana. Até para a semana. Grande abraço.